Queridos, graça e paz de Cristo Jesus, quem está falando com você é o professor Jaderson Correia. Eu estou aqui para tratar com você algumas perspectivas paulinas que não são consuetudinárias nem costumeiras dentro das ambiências academicistas. E eu vou tratar com você sobre uma questão que é muito interessante. Eu já fiz o curso Paulo Como Você Nunca Viu 1.0, Paulo Como Você Nunca Viu 2.0 e agora estamos na versão prêmio, que é Paulo Como Você Nunca Viu 3.0. O caráter de hoje é uma questão exordial, pedagógica, propedêutica para uma instrução dos assuntos que vão ser tratados de forma fulcral e essencial nesse curso. E agora vai responder algumas perguntas para que eu e você possamos ter consubstancialidade intelectiva para entender toda a questão do nosso curso. Professor, tem uma dúvida aqui. O que é semiatologia e por que esse conceito é importante para compreender a teologia paulina? Então vamos lá. Semiatologia é a junção de duas palavras. Semia, que está em grego, e logia de ensino. Semiatologia a gente vê dentro da perspectiva da teologia paulina, principalmente carcerária. Existem cartas que são de suma importância dentro da ambiência paulina que são produzidas dentro da cadeia. E uma dessas é a carta aos Filipenses, que dentro das questões que nós entendemos como tipo de literatura é uma carta da amizade. Paulo está na ambiência fétida de Roma, na prisão, talvez no presídio de segurança máxima, embaixo da casa de Nero, e a igreja preocupada com a perspectiva de Paulo de sustentabilidade. Por quê? O sistema prisional romano, ele não dá essa facilidade que nós temos aqui no sistema prisional brasileiro, que é auxílio-reclusão. Lá o preso, ele tem que dar conta das questões de pecúlio da sua própria vida e manutenção. A igreja manda o pastor Epafrodito, porque Paulo está sendo injustiçado, caluniado, e foi preso por pregar o evangelho. John MacArthur tem um livro, o Evangelho segundo Paulo, que ele vai dizer que Paulo tem 30 anos ministeriais, 10 anos pregando, 10 anos preso e 10 anos aprendendo. E ele lá em Filipenses capítulo 3, verso 4, se alguém quer se gloriar na carne, eu muito mais. Por quê? A igreja estava sendo atacada pelos judeus que tinham a ideia de meritocracia, principalmente na carne, nos sacos, porque eles eram descendentes pela fé diretamente do patriarca Abraão e do monarca Davi, e eles entendiam que essa ideia tinha uma etnografia superior a qualquer outra ativa religiosa. Ele vai dizer, se alguém pode se gloriar na carne, eu posso muito mais. A expressão lá é uma conjunção adverbial egor marlon, que dá uma ideia de superioridade. Ele vai dizer, fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo que há na lei, fui perseguidor da igreja, enquanto a justiça que há na lei, eu era irrepreensível, mas o que para mim era lucro, reputei-o por perda, e não tenho por perca somente estas coisas, deveras considero todas as outras coisas como esterco em relação à excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A expressão perda ali no original é semia. Nós devemos entender de forma peremptória que Paulo, dentro do seu tipo de conjunção textual, da sua conjuntura textual, ele trabalha com o que nós chamamos de anagolutum principios. Quem vai dizer isso é Tomás de Aquino, no seu exódio da Suma Teológica contra os gentios. E Paulo, questões de transportes e translados a partir do navio, ele pega emprestado essa palavra. Semia no original é o seguinte: quando o capitão do barco percebia que devido ao peso do barco não ia chegar no horário programado ou no dia, o que é que ele fazia? Utilizar essa palavra zemia, que é o quê? Colocar para fora, quer dizer, lançar fora a bagagem. Se nós observarmos isso dentro da teologia paulina, no texto imediato, como norma interpretativa, nós vamos ver o que Paulo vai colocar. Ele foi circuncidado ao 8º dia, que é a ideia do Brit Milá, que é o pacto que Abraão e Deus, que é a questão da circuncisão, e todo judeu ao 8º dia deveria ser circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, embora que Paulo de Tarso, ele ficava em Tarso, na Cilícia, mas Paulo, na sua árvore genealógica, ele também é descendente de Abraão. Quando se fala hebreu de hebreus, no comentário do Novo Testamento judaico, vai dizer hebreu de hebreus, essa fala dele, é porque 15% dos fariseus falavam o palo-hebraico, e Paulo não tem o palo-hebraico, é hebraico, mishnaico e quadrático. Paulo, ele sabia o palo-hebraico. Segundo a lei, Catanomos fui fariseu. Fariseu vem da expressão peruche, que começa lá como uma teologia de reconstrução com relação à identidade israelita que perdeu devido ao exílio da
Babilônia. E esses fariseus, né, Rachindins, que a ideia começa com os Rachindins, a ideia dos separados, é uma questão de ressignificação identitária. Para você ter ideia, depois expulsa os judeus de Jerusalém, do século II depois de Cristo, a questão pedagógica dos israelitas é considerado como os fariseus. E Paulo deixa em Gálatas capítulo 1 que na idade dele ele excedia a todos. Paulo é nada mais nada menos do que a mente mais intelectual do cristianismo e também dentro do próprio judaísmo. Aí, segundo o zelo que há na lei, eu fui perseguidor da igreja, dióconos no grego, que é aquele que corre bem rápido. Enquanto a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Na perspectiva talmudiana, que era a questão ética, as praxes judaicas, Paulo era de um caráter ilibado. Ele vai dizer que tudo isso ele jogou fora. Zemiatologia é essa ideia, é a doutrina das percas, que é o antídoto, principalmente essa teologia contra esse deísmo terapêutico e principalmente a teologia da prosperidade. Não existe uma linha, nenhuma grama dentro da perspectiva do Novo Testamento que mostre que alguma pessoa teve algum poder aquisitivo maior a partir depois que ele chegou a Cristo. Não sou contra a riqueza, nem tampouco as ideias que a pessoa tem que ter uma autoestima. Mas, biblicamente, não existe absolutamente nada que comprove a questão da ascensão monetária do cristianismo. Pelo contrário, o símbolo do cristianismo é uma cruz e não é uma escada. Aí vai dizer, o que para mim era lucro, tudo isso reportei por perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E verso 13 e 14, ele vai dizer o seguinte: uma coisa eu faço e não a julgo ter alcançado, me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra grega para considero lá está no tempo perfeito, quer dizer que desde o início da vida de Paulo até aquele momento, inclusive até a sua morte, Paulo considerava tudo aquilo e continuava considerando algo abjetável e algo que deveria ser obliterado pela questão da ciência do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor.